Abençoados, eleitos e amados da graça de Deus, eu estou aqui de volta, eu sou o irmão André Palhares, sou do canal MDCG André Palhares. Procura meu canal, se inscreva aí e venha me ajudar aí para que eu possa levar esse conhecimento a mais pessoas. Eu venho aqui hoje com um conhecimento polêmico, Malaquias 3, vou ler do 6 até o 10 e vou iniciar esse estudo e depois vou dar uma explicação aqui. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Bom, primeiramente, Deus está falando através do profeta Malaquias para quem? Vocês, descendentes de Jacó, povo de Israel. Não está falando para nós, né? Povo do Brasil, não está falando para o povo americano, não está falando para o povo mexicano, o povo da África, né? Está falando para o povo de Israel. Povo de Israel. Desde os tempos dos seus antepassados do povo de Israel, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Volte para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos, Yahweh Zebaote. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Então Deus responde através de Malaquias, contudo vocês me roubam. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Quem está roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas? A palavra seria melhor, quem estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas? O povo de Israel, os israelitas, principalmente os sacerdotes levitas. Os sacerdotes estavam roubando a Deus. Os sacerdotes tinham que receber o dízimo do povo de Israel e do dízimo da dízima ele tinha que dar para os trabalhadores do templo, para a viúva, para os órfãos e para os estrangeiros que moravam no meio deles. Eles tinham que ajudar a esse povo, pegar o dízimo das dízimas, a 10ª parte que eles recebiam dos dízimos do povo de Israel, tinha que tirar a 10ª parte daqueles e dar para os trabalhadores do templo, dar para a viúva, para os órfãos, amém? Para os estrangeiros que viviam no meio deles, mas não poderia ter terras no meio da família deles. Então, quando fala, vocês me roubam, está se tratando do povo de Israel. Não está falando de evangélico, não está falando de católico, está falando lá do povo de Israel. Os sacerdotes levitas, eles roubavam. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando, a nação toda de Israel. Então, se os seus pastores viram e falam que você está de maldição, você pode estar em maldição por não dar o seu dízimo, vire para ele e fale, meu pastor, aquela passagem não está falando para mim, está falando para os sacerdotes levitas, os sacerdotes levitas, que não existe mais. Não existe mais essa paga de dízimo. Essa paga de dízimo foi revogada junto com a lei, quando o templo lá em 70 foi destruído. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Então os pastores falam que o depósito do templo é a igreja, a conta do banco lá da igreja. Não. O depósito do templo era lá em Jerusalém, no templo que foi destruído em 70. Não existe mais templo, não existe mais sacerdote, não existe mais a paga de dízimo. A lei de Moisés foi revogada. Amém? Traga os dízimos todo, né, ao depósito do templo. É uma mentira. Não existe mais templo. Para que haja alimento em minha casa. Então, pastores pregam que o dízimo é para a benção financeira. Não é para a benção financeira.
Não é para bênção financeira, não é para você se desprender das coisas materiais, não é para sua generosidade, não, abençoado. Essa lei não é para você, essa lei não é para nós. Nós que não somos judeus, somos gentios. Gentios que eu falo geográfico, porque pelos olhos de Deus não existe nem judeu nem gentil. Pelos olhos de Deus, somos todos filhos de Deus, mas geograficamente nós somos gentios. Essa lei foi dada para os judeus. Os judeus tragam o dízimo depois do tempo. Não existe mais depois do tempo. Para que haja alimento na minha casa. Ele está falando que é para que houvesse alimento lá no templo. Lá no templo. Para alimentar os sacerdotes, para alimentar os trabalhadores do templo, para alimentar a viúva, os órfãos, os necessitados, os estrangeiros. Não está falando bênção para nós, porque essa lei não é para nós. É um argumento que os pastores usam para te enrolar, para que você... Não, eu quero ser abençoado, então eu vou dar o dízimo lá para a igreja. É uma mentira. Isso é uma mentira. E quando eles acusam você, falando que se você não dá, está roubando a Deus, quando a gente obtém algum ganho de alguém, por forte ameaça, se chama extorsão. Extorsão. Amém? E vão continuar. Põe a minha prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se eu não abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. E pessoas aí estão caindo nessa ilusão, nessa mentira, está dando seu dízimo, anos e mais anos dando dízimo, e não vê as janelas do céu, as comportas do céu derramar em suas vidas. Um irmão mesmo me falou, irmão André, eu não acredito mais nesse Deus, esse Deus é mentiroso. Falei, por quê, irmão? Anos e mais anos eu dei meu dízimo lá no sistema religioso, hoje ele está comigo, vivendo em graça, mas ele estava no sistema religioso, falou, estive lá anos e mais anos, dei meus dízimos, sempre passei aperto na minha vida, sempre que tive que trabalhar duro de sol a sol, nunca vi as comportas do céu abrir na minha vida. Falei, irmão, por que você está errado? Porque quem te ensinou errado. Porque o dízimo não é para nós, foi uma obrigação para os judeus. Foi uma obrigação para os judeus. Nós somos abençoados pelo amor de Deus. Deus nos abençoa independentemente de qualquer coisa. Deus é nosso Pai. Deus nos ama. Ele nos ama. Ele nos abençoa independentemente de qualquer coisa. Ele não precisa que você pratique obras religiosas, sacrifícios religiosos para ele te abençoar. Ele não precisa que você se sacrifique tirando dinheiro de sua casa, às vezes do pão da boca dos seus filhos, para ele te abençoar. Ele não precisa disso. Ele disse lá, Oséias 6,6, misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus acima de todas as coisas. Conhecimento é esse. Conhecimento é esse que o irmão André está trazendo para você. Amém? Mostrando para você a verdade. A verdade que dízimo não é para evangélicos, católicos, dízimo não é para cristão. Foi uma obrigação para os judeus. Foi, não é mais. Nem para o judeu. Porque não existe mais templo, não existe mais sacerdote, então não precisa mais essa paga de dízimo, porque o dízimo era somente para os sacerdotes. Amém? Eu sou o irmão André Palhares. Siga-me aí, amém? E visite o meu canal lá, MDCG, André Palhares. Estamos juntos aí. Vamos aí aprender cada dia aí sobre essas verdades que a igreja não conta, que o seu pastor não conta. Amém? Graça e paz, até mais. Estamos juntos.